Então, agora vamos ouvir a Janice Neves. Janice, por favor, fique à vontade. Nós estamos fazendo questão de que esse espaço seja um espaço bem comunicativo, bem leve, não é? E que nossos palestrantes se sintam bem à vontade, tá bom? Obrigada, professora. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer à professora pelo convite, para falar de um assunto que eu particularmente gosto e que eu venho me dedicando há algum tempinho aí, e que surge um pouco dessa minha curiosidade, de compreender um pouco essa irmandade instituída aqui em São Luís no século XVII. Eu queria saber só se vocês estão me ouvindo direitinho ou se eu estou aparecendo bem na foto, já que vai ser gravado, né? Para a gente dar continuidade. Estamos ouvindo bem, sim, Janice. Bom, o trabalho que vocês provavelmente leram, ele é o 3º capítulo da minha monografia, que eu venho trabalhando essa política assistencialista da Santa Casa de Misericórdia, e que nesse capítulo especialmente eu falo da Santa Casa de Misericórdia no período colonial aqui em São Luís. Mas antes de falar da misericórdia aqui em São Luís, é interessante vocês terem uma noção do que é essa misericórdia, o contexto em que ela é criada, para chegar aqui em São Luís, e para a gente entender melhor como é que ela vai se organizar por aqui e desempenhar os seus serviços. Então, a Santa Casa de Misericórdia, ela é uma instituição de cunho assistencialista, instituída em Portugal em 1498, tá? Ela vai se organizar em torno de algumas obras de caridade. Esse contexto aí de 1498, a gente tem a unificação de algumas instituições assistencialistas, em Portugal, como leprosários, hospitais, albergarias, e a misericórdia vai nascer um pouco desse processo, de unificação dessas instituições assistencialistas. Ela vai se organizar em torno das obras de caridade. Ao todo são 14 obras de caridade que a misericórdia vai utilizar. São 7 espirituais e 7 corporais. As 7 espirituais, elas já são obras que estão dentro desses preceitos do cristianismo, que é ensinar os simples, dar bom conselho a quem pede, castigar com caridade aos que erram, consolar os tristes, desconsolados, perdoar quem errou, sofrer as injúrias com paciência e rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos. Então, é algo que já está dentro dessa sociedade, enraizado dentro dessa sociedade. E, do outro lado, a gente vai ter as 7 obras corporais, que a gente pode entender elas como as práticas da misericórdia nessa sociedade, os serviços que ela vai desenvolver ao longo do tempo, que é remir aos cativos e visitar os presos, curar os enfermos, cobrir os nus, dar de comer aos famintos, dar de beber a quem tem sede, e dar pousada aos peregrinos e pobres, e enterrar os finados. Por ser uma instituição criada não só por leigos, mas também que vai ser administrada por leigos, ela vai entrar no eco aí dessa corte, E a gente vai poder observar isso através dos privilégios que essa misericórdia ela vai adquirindo ao longo do tempo, principalmente ao longo do século XVI, que é o que vai fazer ela ganhar espaço nessa sociedade, através não só do incentivo da coroa, para que se tivesse misericórdia, se espalhasse misericórdia não só no reino, mas que vai acompanhar também esse processo de expansão portuguesa no além-mar. Esses privilégios, eles vão ser muito importantes porque eles vão estar por trás do interesse que vai se dar em torno da misericórdia. E também
é o que fortalece essa irmandade diante de outras instituições assistencialistas. Isso vai se configurar, se desenhando ao longo ali do século XVI, quando em 1564 a gente vai ter, por exemplo, a administração do Hospital de Todos os Santos pela Misericórdia de Lisboa. Também ali depois do Concílio de Trento a gente vai ter, por exemplo, a Misericórdia vai passar a ser uma instituição de proteção régia, então ela vai fugir um pouco desse controle da igreja e ela vai passar a responder não só a misericórdia, mas a assistência em geral em Portugal vai passar a responder apenas à coroa. E, além disso, acho que para fechar, né, a cereja do bolo desses privilégios, a gente tem em 1493 o monopólio de serviços fúnebres, né, não só de tumbas, de esquifes, mas do recolhimento de esmolas, que vai ser um privilégio da Misericórdia de Lisboa, né? Então, vai se desenhar não só a preferência por essa irmandade, mas também vai nos dizer, né, vai nos mostrar a relegação de outras instituições que tinham serviços parecidos como o da Misericórdia. Esses privilégios, eles vão passar, vão estar presentes, né, no compromisso da Misericórdia, seja o compromisso ou o estatuto que vai dizer o funcionamento dessa irmandade, os serviços onde ela vai atuar, os irmãos, o número, a qualidade deles, enfim. Um dos compromissos mais importantes que a gente vai ter dessa Misericórdia é o de 1618, que vai ser publicado em 1619. Por que esse compromisso ele é importante para a gente compreender a misericórdia? Porque é nesse compromisso em que vai se dar não só esses privilégios, né, que a gente acabou de falar, desse monopólio de serviços, né, assistencialista, mas, dito isso, a Misericórdia de Lisboa, o ano que ela é criada, né, se vocês prestarem bem atenção, ela vai acompanhar esse processo de expansão portuguesa, né? E ela vai junto, né, com essa expansão, começando pelas Ilhas Atlânticas, tanto pelo Oriente, como em Goa, por exemplo, e vai se fazer presente também aqui, né, na América Portuguesa. No Oriente, a gente vai ter uma misericórdia muito importante, né, que é a Misericórdia de Goa, que vai ter um papel ali de liderança perante as outras misericórdias que vão surgindo naquela localidade, né? Ela vai desenvolver um papel parecido com o que a Misericórdia de Lisboa vai desenvolver a todas as misericórdias do Império. No Brasil não vai ser diferente, né? A gente vai ter misericórdias que vão acompanhar também esse processo de conquista, não só em Santos, mas também em Recife, na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e também aqui em São Luís. O que vocês devem também ter em mente é que, e eu tenho que explicar também, né, é que, frente a esse processo de conquista, não estava em jogo apenas a conquista do território em si, mas a conquista também espiritual. Então, a misericórdia, a partir dessas obras que eu falei para vocês que estava dentro dela, né, ela vem trazendo isso e ela vai ser responsável também por esse enraizamento, né, e por essa identificação entre o reino, por exemplo, e a localidade onde ela vai se estabelecer. Ela vai ser um espaço não só de identificação dessa sociedade portuguesa nesses espaços, mas ela também vai ser um canal de comunicação, por exemplo, com a monarquia, né? Já que a misericórdia não estava submetida a nenhuma autoridade local, ela respondia diretamente ao rei, né? E, logicamente, que a expansão dessas misericórdias é uma política também desse Império Português, que
vai se dar no intuito desse enraizamento, dessa identificação local que a misericórdia geralmente desperta, né, que a gente vai notar na documentação. Só um minuto. E os privilégios que eu falei anteriormente para vocês, nessas localidades ultramarinas, e também em São Luís, em geral na América Portuguesa, a gente vai observar a diferença que esses privilégios vai trazer para esses espaços, né? Nele o interesse dessa população, nessa troca de interesses entre essas populações, esses grupos locais que adquirem esses privilégios. A misericórdia ela é um espaço de, vamos dizer assim, de ascensão social, né? Era pompa, por exemplo, tu participar de uma misericórdia ou tu ser aprovado por um corpo para fazer parte da misericórdia, já que através do estatuto dela, né, a gente vem observando todas as qualificações precisas para se fazer parte da misericórdia. Então, isso dava uma diferença social para o indivíduo. No que se refere à Santa Casa de Misericórdia de São Luís, que é o capítulo da minha monografia, eu trabalho com a Santa Casa de Misericórdia de 1653 e 1739. Por quê, né? Esse período. Segundo Mário Meirelles, a Misericórdia de São Luís foi instituída ali por volta de 1622. Essa é uma data que foi estabelecida no começo do século XIX, né, e é a que geralmente mais se usa. Mas os registros da Misericórdia, o período que a gente passa a ter notícia dessa irmandade na documentação, é de 1653, em cartas do padre Antônio Vieira, né, que ele menciona que logo após a chegada aqui em São Luís, né, e acalmar os ânimos da população, ele sai para fazer caridade à população da cidade, e eles vão fazer visita aos pobres, aos encarcerados, mas ele ressalta que ao hospital eles não vão. Por quê? Porque até então não existia nenhum hospital em São Luís. E a partir daí, eles passam a cobrar, digamos assim, dos irmãos da misericórdia para que se construa um hospital. Geralmente, as misericórdias ultramarinas, elas se iniciam pela construção de hospital, por esse serviço assistencialista, não só no estado da Índia, mas também aqui na América Portuguesa. E levando em consideração que o Mário Meirelles ressalta que a Misericórdia de São Luís foi criada em 1622, e o padre Antônio Vieira está falando de 1653, a gente tem uma diferença muito... uns anos que correm aí, né? Então, o que me fez pensar do que teria levado, por exemplo, à criação de uma misericórdia aqui em São Luís, se não para a criação de um hospital para atender geralmente a gente pobre e também os soldados, né, que vinham a serviço para a conquista do território. Na historiografia da misericórdia, que é bem farta, uma historiografia portuguesa, ao longo do tempo se criou alguns modelos de instituição das misericórdias. Um modelo que foi seguido no norte, nas Ilhas Atlânticas e no Oriente, e outro modelo que foi seguido no norte da África e na América. Deixa eu ver aqui. E modelo
o modelo que foi seguido no norte da África e na América. No Oriente e nas Ilhas Atlânticas, essa instituição das misericórdias, elas teriam ocorrido para enraizar uma identificação, né, portuguesa, para ajudar a consolidar a conquista de um território ainda mal conquistado. E já na América Portuguesa, teria se dado a partir já de uma consolidação da conquista do território, de uma estruturação social, e é algo que, se a gente for analisar a misericórdia de São Luís, é o que a gente não vai ter, digamos assim, nesse período, né? Como vocês já sabem, e é trabalhado bastante pela professora Lidaci, todo esse período aí da década de 20, a gente vai estar num período ainda de conquista desse espaço aqui do Maranhão ainda ameaçado, né? Então, me fez pensar nessas práticas assistencialistas do Império Português, que não se trata de modelos aplicados em uma região ou em outra, mas que pode variar de acordo com a situação colonial de cada localidade. E se a misericórdia de São Luís não teria sido criada para atender a esses serviços hospitalares, para atender essa população, a gente poderia suspeitar que ela exatamente segue um pouco o papel do que é seguido pelas misericórdias no Oriente, né? Que é esse enraizamento, identificação local e dando estrutura para essa sociedade, não só uma instituição do porte da Santa Casa de Misericórdia, mas também como da Câmara, que a gente vai ver também nesse período, né? Então, vai ser essa necessidade de identificação e enraizamento, né, de instituições aqui, que pode ter levado à criação da Misericórdia de São Luís. A Santa Casa de Misericórdia do Maranhão e o seu funcionamento, a gente vai analisar ao longo da documentação que essa misericórdia ela vai se dedicar a alguns serviços específicos, né? Como o do enterro, vai ter, assim como a Misericórdia de Lisboa, ela vai ter esse monopólio dos enterros, do fornecimento de tumbas. Nenhuma instituição assistencialista podia enterrar se não fosse, por exemplo, com a tumba ou acompanhado das bandeiras da misericórdia, né? É algo que vai se seguir, por quê? Porque em 1738, a gente tem a confirmação do compromisso da Misericórdia de São Luís, né? A partir desse compromisso, da confirmação desse compromisso, ela vai passar a ter não só os mesmos privilégios que a Misericórdia de Lisboa, né, de serviços assistencialistas, mas vai dar a noção do funcionamento, né, dessa misericórdia, das regras para a entrada de irmãos e os serviços que ela vai se dedicar. A partir desse compromisso, ficava aprovado, depois de aprovado pela Câmara, ficava então instituído que a Misericórdia de São Luís teria no máximo 200 irmãos, sendo 100 de primeira qualidade e 100 sendo de ofício. Era importante nessa sociedade esse tipo de equilíbrio, vamos dizer assim. E sendo constituída também por uma mesa administrativa de 12 irmãos, sendo um provedor, um escrivão e um tesoureiro, e composto, acompanhado de irmãos que seriam responsáveis
recolhimento de esmola, de recursos para a Irmandade. Mas, para se fazer parte da misericórdia, não era tão simples, né? A gente tem, por exemplo, algumas regras, como a partir do momento que o sujeito mostrava interesse em participar, fazer parte do corpo de irmãos da misericórdia, ele deveria fazer uma petição e ressaltando ali o seu interesse em fazer parte da misericórdia, mas também colocando alguns dados, o seu nome, o nome do pai, da mãe, dos avós, a localidade, se fosse casado, o nome da esposa e também dos pais e dos avós, que era para ser feito uma coleta, uma checagem, né, se batia, se era impuro de sangue, se tinha alguma suspeita. Também não era aceito indivíduos que tinham mais comportamento na sociedade, né? Que teria que ser sujeitos que fosse de boa índole, que fosse bem quisto e que pregasse esses preceitos da misericórdia, né? Das obras de misericórdia. Digamos que se o sujeito passasse por essa peneira, né, esse julgamento feito pelos irmãos da misericórdia, ele deveria prestar o juramento diante de uma mesa de irmãos e jurar participar de alguns dias que eram de extrema importância para a misericórdia, né? Como o dia da visitação, que é 2 de julho, que é comemorado pela igreja como o dia em que Maria vai visitar Isabel, né? Então é o dia da visitação. Lembrando que a misericórdia, a padroeira da misericórdia, ela é Maria, né? Que é a mãe de Jesus, então ela é a mãe da misericórdia. E seria importante todas essas datas referentes, por exemplo, ou que tem relação a Maria, que é a padroeira, vão ser de extrema importância para a Irmandade. Então, no dia 2, também no dia de São Lourenço, eu acho que eu não tenho aqui, no dia de São Lourenço, que é 10 de agosto, 1º de novembro, que é o dia de Todos os Santos, então nesse dia a misericórdia ela recolhia restos mortais para enterrar, né, os padecentes, aqueles que sofreram, que foram alvo da justiça, na Sexta-feira Santa e Quinta-feira Santa também. Os irmãos que não participassem dessas datas importantes para a misericórdia seriam julgados, né, pelo corpo administrativo e também pela junta da misericórdia e poderia, né, ser expulso da Irmandade. Nesse compromisso também vem dizendo os serviços que a misericórdia deveria prestar, né, à sociedade. Serviços importantes e que foram cursos que a misericórdia ela tira para se sustentar, como o dos enterros, que geralmente era fornecido 3 tumbas pela misericórdia, uma tumba dedicada aos pobres, uma aos nobres e outras aos irmãos. Há toda uma ritualidade nesses serviços fúnebres que é seguido por essa irmandade. Então, a partir disso, a gente vê que a misericórdia, ela por mais que não tenha
a importância, por exemplo, que a misericórdia de outras localidades vai ter, como do Rio de Janeiro e Bahia, que na América Portuguesa são tidas como misericórdias modelo, né, pelos serviços e pela riqueza e patrimônio dessas misericórdias. A misericórdia de São Luís, a importância que ela vai dar é exatamente nesse processo de identificação, né, de administração também de serviços assistencialistas a essa população, e que vai gerar conflitos, por exemplo, dentro dessa sociedade. Os privilégios que a misericórdia adquire através dos privilégios da misericórdia de Lisboa vai gerar conflito não só com o bispado, por exemplo, daqui de São Luís, né, com o governador do bispado, mas também com outras irmandades que vão desenvolver serviços parecidos como o da misericórdia. Bom, acho que então a gente percebe nessa política assistencialista que há uma readequação, né, dessa política do Império Português às localidades, como o que ocorreu, por exemplo, não só no Oriente, mas também na América Portuguesa, e também no Maranhão, que a gente vai observar não só uma semelhança com as misericórdias do Estado do Brasil, mas também com misericórdias no estado da Índia, por exemplo. Então, há uma política que ela não é fixa, ela vai se readequando a certos espaços, dependendo das necessidades, né, que vão se colocando ao longo do tempo dessa localidade. Bom, acho que é isso. Obrigada. E se tiver alguma pergunta, não sei se eu consigo, acho que explico. Um território em conflito, em disputa, não é? Disputas acirradas ainda no que diz respeito à dominação, né, desse território, e por conta disso a Câmara ela vai ser importante porque ela também vai organizar por meio exatamente dos seus agentes, né, a defesa do território, né? Então, e aí está um dado importante para a questão do Maranhão, né? Que é exatamente o fato de que se tem um contingente significativo de membros da Câmara que são militares também, que têm patentes militares, né? E que de uma forma ou de outra, motivado por uma situação ou outra, às vezes deixam o cargo na Câmara exatamente para servir no Grão-Pará, né? Em Belém, no Pará, enfim, para exatamente, seja por disputas com os indígenas, seja para a defesa do território em relação a alguma ameaça externa, interna ou externa, né? Alguns membros terminam deixando seus cargos temporariamente, né? Ou então sendo realmente substituídos, né? Para servirem como sargentos, como capitães no Grão-Pará. Então, a relação da Câmara de São Luís com a política de conquista e ocupação, ela é muito maior do que se pensa nesse início. Aí você pode dizer, mas vem cá, a finalidade da Câmara não é a organização da cidade? É uma das, né? Ela também se ocupa dessa parte organizacional e o seu corpo funcional, né? É formada por um juiz, é formada por procurador, né? Por vereadores, né? Por almantancé. Então, esse corpo de oficiais, que era o termo correto para a época, né? Funcionários é um termo mais recente, digamos assim, né? Então, os oficiais eles estão ali para exatamente fazer com que essa instituição ela funcione
não é? Porque ela funcionando exatamente está garantida o próprio curso do processo colonizador. Né? Então, a Câmara de São Luís ela vai ter um papel importante nessa política, né, de consolidação, né, do domínio português, né, porque tanto, enfim, tanto porque ora, um momento ou outro, os seus próprios agentes, né, têm essas patentes, como eu já falei para vocês, né, como também porque eles vão promover, né, de uma forma ou de outra, o tempo todo uma comunicação com a coroa portuguesa, não é? Uma comunicação fundamental, importantíssima, colocando a par a coroa portuguesa do que está acontecendo aqui. E não é só no que diz respeito à organização da cidade, mas ao processo da política colonizadora de modo geral, né? Bom, então, um outro ponto importante que a gente vai, ao longo quando a gente vai buscar a correspondência da Câmara de São Luís, nesse primeiro momento, né, você vê claramente a preocupação desses indivíduos, né, com essa questão da sua própria da sua própria ascensão, né? Então, o tempo todo, esses indivíduos eles estão prestando serviços à coroa, né? E eles entendem realmente a conquista, né? A defesa do território como um serviço importante, né? E que esse serviço também precisa lhes render também privilégios, né? E é interessante a gente perceber, quando a gente ouve a fala da Janice, falando, especificando aí a questão dos privilégios da Santa Casa de Misericórdia, e a Câmara de São Luís também, quando efetivada, uma das primeiras preocupações nas cartas que eles escrevem à coroa portuguesa é exatamente pedindo os mesmos privilégios dos cidadãos do Porto. Né? Então, por que essa preocupação? Né? Qual é a importância, né, desses privilégios para essa elite política, essa primeira elite política que se constitui? Né? E um outro ponto importante também da gente refletir é quando a Janice coloca a composição da Santa Casa de Misericórdia com pessoas, né, mais bem qualificadas, né, e pessoas de ofício. Né? Então, você vai ver que, na realidade, essa formação dessa primeira elite política que nós temos, né, de fato, ela é uma elite que não tem, primeiro, a ideia de nobreza que a gente pensa que tem. Esse é o primeiro ponto. A noção de nobreza é muito de acordo com o que o próprio Fragoso, né, discute como nobreza da terra. Né? Então, na realidade, são indivíduos locais que são absorvidos, né? Moradores da terra, portugueses, obviamente, moradores da terra, que são absorvidos, né, nos cargos de juiz, né, juiz ordinário, que são absorvidos, né, nas funções de vereadores, procuradores, enfim. Então, são pessoas, né, são os locais. Né? Isso é importante a gente colocar. E, dentre esses, você vai ver que o que entra com ponto de vista da hierarquia, né? O indivíduo que tem a sua hierarquia mais baixa, digamos assim, seriam os almotacés, né? Que os almotacés, eles constituem uma figura bastante interessante, importante, porque ele é quem, eu costumo dizer que eles são os olhos e os ouvidos da Câmara, porque ele está na rua o tempo todo, né? E é quem traz, né, as questões
realmente fiscaliza e tudo mais, juntamente com o procurador, que o procurador coloca todas as demandas, né, locais também. Então, a relação, a Câmara de São Luís, né, ela vai ser, ela vai ter um papel, né, importante no que diz respeito à organização da cidade, porque ela está lá exatamente definindo o preço, como diz o João Lisboa, está lá definindo todas as normas realmente do bem viver, digamos assim, não é? Ou do bem comum, como a época se coloca, na cidade. Não é? Mas é importante a gente perceber que em São Luís não é só essa a função da Câmara. Em São Luís, enquanto perdura a insegurança, né, com relação à presença estrangeira, com relação à dominação e à consolidação, realmente, a efetivação dessa política colonizadora portuguesa, né, a Câmara também ainda está imersa nessa preocupação também com a segurança, com a conquista do território, melhor colocando, né? Então, esse é um ponto importante da gente pensar. Já apontou e que realmente que é pertinente, que é a questão da formação da cidade, né? Mas, além disso, né, a Câmara também ela é um agente importante, né, nessa política assistencialista, que aí eu vou deixar para a Janice, né, estou só suscitando para a gente fazer uma explanação sobre isso, e também no que diz respeito à própria questão da terra, porque muitos dos camaristas, né, aliás, a maioria dos camaristas são os proprietários de terra, seja na região do Mearim, seja na região do Itapecuru. E em diversos momentos nós encontramos na documentação, por exemplo, os camaristas dizendo, olha, nós não podemos, sendo cancelada, né, ou adiada as sessões que eles deveriam ter regularmente, né, por conta de que seu corpo funcional estava exatamente nas suas roças, né, nas suas propriedades, né? Então, não tinha, às vezes, acontecia de a sessão não ocorrer, desculpe a redundância, né? Não ocorrer exatamente porque os seus membros estavam exatamente nas suas propriedades. Então, a Câmara também ela tem um papel importante que precisa ainda, né, ser mais aprofundado, mais pesquisado, que é exatamente essa relação dela com a questão da política de terras, com a questão, né, das propriedades, né, que são constituídas ao longo das principais áreas de ocupação do Itapecuru, do Mearim, sobretudo. Então, penso que são alguns pontos que a gente... Claro, existe uma estrutura burocrática que é comum em todo o Império, assim como a Santa Casa da Misericórdia. Mas essa estrutura, né, burocrática e funcional, ela termina se adequando, né, de acordo com a realidade. Né? Por exemplo, os mesmos números de vereadores não são para todas as câmaras, né? Isso varia de acordo com cada localidade. A comunicação política, né, da época, então você vai ver realmente como essa conexão ela é muito importante. Nós encontramos, por exemplo, documentos da Câmara de São Luís em que os camaristas eles estão comparando, né, a aplicação das leis aqui, do Código Filipino aqui, mas e fazem comparação ao que acontece na Índia, o que faz comparação ao que acontece em Lisboa. Então, embora, e isso é um ponto bastante importante, que é da gente perceber o quanto essas relações, essas redes de relações, elas estão estabelecidas nesse ultramar, né?
E essa sociabilidade que o Augusto fala, não é? Ele se dá de diversas formas. Por exemplo, quando você falou, Janice, na questão das datas que são importantes para a Santa Casa de Misericórdia e que os irmãos fazia parte, né, das obrigações dos irmãos, né, participarem desses momentos, ali tem toda realmente uma simbologia que tanto a Câmara quanto a Misericórdia não vão abrir mão. Né? No caso da Câmara, tem, né, as festas, né, as principais festas religiosas, que inclusive o Eloy de Abreu tem um trabalho que fala exatamente sobre a procissão do Corpus Christi, por exemplo, né, em que existe, né, é o momento em que essas instituições, né, dão toda a visibilidade à representação hierárquica dessa sociedade. Né? A procissão, por exemplo, do Corpus Christi está bem definida, quem são os frente, quem fica no meio, quem são os... E ali exatamente colocando, né, a representação dessa sociedade, dessa hierarquia social. Né? Da mesma forma como você colocou a questão da Santa Casa de Misericórdia, né? A questão dos enterros que você mencionou. Então, existe é muito importante que se tenha aí uma representação, não é, de toda essa hierarquia social que essas instituições implementam. A sociabilidade, né, que é a questão das comemorações, e nessa sociabilidade a representação exatamente dessas configurações sociais, dessas hierarquias. Né? Então, esse comentário do Mário Augusto é bom para a gente pensar um pouquinho exatamente como essas redes de relações se estabelecem, seja no âmbito econômico, né? Seja no âmbito político, como as informações circulam, né? E seja no âmbito da implementação das sociabilidades locais, né? Baseadas digamos assim, no código que há no momento, né? Baseado exatamente dentro da lógica da cultura política desse período. Tá? Bom, professora, aqui, tipo, nessa conexão que há, tipo, de circulação de informação, também é presente, né, na documentação da Santa Casa de Misericórdia, tipo, um exemplo de que os irmãos da Santa Casa de Misericórdia de São Luís dão ao solicitarem algum privilégio à coroa, por exemplo, né, dizendo que Vossa Majestade conceda, assim como concedeu a misericórdia de Belém, e quais os benefícios que isso pode trazer para essa irmandade. Então, há essa citação também, a comparação com outras irmandades, não só próximas, né, como em Belém, mas também de Recife, de Salvador e do Rio de Janeiro. Essa elite, ela busca várias coisas, né? Ela busca distinção social, né? Então, a questão econômica é importante para ela, mas não é só isso, né? Ela busca, né, ascensão econômica, ascensão social, ela busca realmente distinção, e a questão dos privilégios perpassam tudo isso, né? Porque os privilégios significam, nesse momento, vários tipos de isenções. Né? Então, por que a Câmara, por exemplo, de São Luís, logo nas primeiras correspondências de 1619, quando os camaristas estão notificando a coroa portuguesa da instalação da Câmara de São Luís, né, eles também, lá no final da carta, eles também pedem os mesmos privilégios dos cidadãos do Porto. Então, o que isso significa? Né? Significa poder portar armas, significa poder estar isento de algumas taxas, significa poder também receber outras, entende? Então, é uma série
que o cargo em si não confere o ganho econômico, não tem assim, não tem um ganho econômico de porque recebe tanto por mês e está fechadinho, é isso, não. Mas os benefícios decorrentes do cargo, os privilégios, né, é algo que é muito importante para esses indivíduos. Né? É claro que isso, com o tempo, também vai mudando. Né? É claro que isso, por exemplo, se no século XVII, para esse indivíduo é extremamente importante ele participar dessa elite camarária, né? Com o passar do tempo, você vai ver que para ele já vai ser um problema, porque ele quer cuidar, na realidade, das terras dele. Então, os serviços da Câmara o tiram das suas propriedades, as obrigações da Câmara o tiram. Então, aí ele já não é mais assim, visto como algo tão fundamental, não é? Enfim, são pontos importantes da gente pensar, mas de fato essa conexão, por isso que hoje se trabalha muito, é muito importante que a perspectiva da história colonial seja da história conectada, né? Seja da história global, porque este Maranhão colonial do qual a gente fala, ele não está isolado. Pelo contrário, ele faz parte de uma dinâmica que está, né, em pleno curso, em pleno desenvolvimento, né, e aqui no seu ritmo peculiar. E isso a gente precisa compreender. Né? O Antônio Marcos também fez um outro comentário aqui, uma pergunta. Bom, primeiramente eu gostaria de parabenizar o trabalho e estudo da Janice, né? E gostaria também de saber como surgiu a curiosidade em pesquisar sobre o tema. Bom, a minha curiosidade surgiu por volta do terceiro período, né, assistindo um mini curso sobre historiografia do Brasil colonial e da necessidade, vamos dizer assim, que se tinha de compreender essas instituições. Em São Luís, por exemplo, a gente tem trabalhos muito bem feitos sobre a Câmara de São Luís, mas a gente percebe assim, uma certa falta de informação a respeito da Santa Casa de Misericórdia. Não que seja a falta de estudo, mas também há uma certa dificuldade nessa documentação da misericórdia, né? Os trabalhos que existem sobre essa Irmandade de São Luís, ela é ou do Mário Meirelles ou do César Marques. Então, muitos não apresentam a documentação de algumas informações que eles apresentam, e tem algumas lacunas que aguçavam a minha curiosidade, né, de saber, por exemplo, a funcionalidade dessa misericórdia. Então, eu fiquei muito feliz quando consegui o compromisso da misericórdia, ou então das informações mais distantes, vamos dizer assim, no tempo sobre essa irmandade, né? Então, tudo que as citações que eles iam falando da documentação, eu ia tentando buscar elas, pelo menos as que davam, né? Então, é meio que um trabalho, assim, de curiosidade mesmo, que nasceu não só da documentação, mas também de querer conhecer mais sobre essa irmandade. E eu sabia que em algum momento, estudando a Misericórdia de São Luís, eu ia encostar um pouco nos assuntos referentes ao Pará, por exemplo, ou referentes a Belém. Então, isso foi uma das minhas motivações para estudar a Misericórdia. Para quem não sabe, a Janice é paraense. Então, é também mais uma afinidade, né? A Sara Assis Corrêa também faz uma questão, Janice, diz assim: por meio de que instrumentos a Casa da Misericórdia ajudou no processo de conquista e consolidação do território do Maranhão? Olha, Sara,
talvez eu não tenha explicado direito, eu vou ficando cada vez mais nervosa e eu vou embaralhando as informações, né? Mas a Santa Casa de Misericórdia, ela tem essa função de administração de serviços que são importantes para essa sociedade, né? Serviços, um exemplo disso são os serviços nos hospitais, por exemplo. Os hospitais, eles servem ao interesse da coroa, por exemplo. É lá que é atendido os soldados que vêm para esse processo de conquista, né, do território, além também dessa organização desses serviços assistenciais que também tem a ver com os serviços, uma conotação religiosa. Então, está na organização também desse espaço social, esses serviços da misericórdia. E tem um ponto importante, Janice, que a gente não pode esquecer, que essa primeira elite que se forma no Maranhão é uma elite, sobretudo, militar, né? Então, é tanto que a maioria os que são mais atendidos são exatamente, né, os soldados, não é? Então, eles precisam, realmente, são os militares. E a Santa Casa de Misericórdia, ela tem exatamente o papel de atender, né, dar assistência aos doentes, né? Então, isso é um ponto importante, né? Se a gente perceber que o Maranhão, nesse século XVII, também foi assolado por pandemias, não vamos esquecer disso, né? Então, por isso que em várias localidades a Santa Casa da Misericórdia começa com os hospitais, exatamente, né? E a necessidade, por isso o Vieira, né, vai exatamente, né, cobrar das elites locais exatamente a construção desse hospital, né? Porque tem um papel importante na manutenção dessa população que é rala também. Não vamos esquecer disso, né? Essa população, se fica doente, ela precisa, de alguma forma, ter alguma assistência, né? Porque ela já é, em si, uma população rala, uma população que não é do ponto de vista dos portugueses, né? Obviamente, tá? Então, seja pela assistência aos pobres, seja pela assistência, né, aos feridos, né, aos doentes, também. E ainda, né, ainda tem as crianças, que aqui ainda a gente ainda não tem ainda, né, essa pesquisa mais consolidada, né, mas as crianças também que terminam sendo abandonadas. A Santa Casa de Misericórdia também tem um papel aí no acolhimento e recolhimento de crianças, né, das mulheres, enfim. A gente, são coisas que ainda precisam, que a Janice ainda vai buscar mais, né, mas que a gente, comparando com o papel das misericórdias em outras localidades, a gente vai ver que certamente aqui também vai ter uma importância significativa. O outro professora, só um minuto também. A criação da misericórdia, ela resgata também essa importância da assistência que está presente nessa espiritualidade, por exemplo. Então, a gente não esquece que esses indivíduos que vêm para cá, eles trazem também, costumes, práticas. Eles não vêm só um corpo, né? Vem uma cultura, uma prática que eles vão, claro, colocando aqui também com as condições, né, que é oferecido pela localidade. Bem lembrado, Janice, que é a questão das 7, né, dimensões, obras de caridade espirituais que compete a Santa Casa de Misericórdia. E, de fato, esse é um ponto, né, importante para ser ressaltado. O Fábio Henrique diz assim: essa política assistencialista tinha o objetivo de frear revoltas ou era feita para diminuir desigualdades sociais sem pensar numa promoção política? Olha só que pergunta, vamos lá. Essa política assistencialista tinha o objetivo de frear revoltas ou era feita para diminuir desigualdades sociais sem pensar numa promoção política?
Ó, dentro da Santa Casa, tu tem já uma série de hierarquias, né? O Estatuto da Misericórdia, o compromisso, já vem deixando de fora uma série de pessoas que não poderiam fazer parte da misericórdia. Então, essa questão da desigualdade não é algo importante ou essencial para os serviços dessa misericórdia. E quando a gente olha para ela aqui na América Portuguesa, essa desigualdade também não é o objetivo nos serviços dela, uma vez que a gente não tem a aceitação, por exemplo, de mestiços ou serviços que não são oferecidos, por exemplo, a determinados grupos. E tem um ponto importante de ser considerado, que aí a gente tem que pensar que sociedade é essa da qual nós estamos falando, né? Fábio, o primeiro ponto importante é que a natureza, a essência dessa sociedade é exatamente a desigualdade, ela é marcada pela desigualdade. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado em olhar esse período, século XVII, para exatamente tentar compreendê-lo a partir da sua própria especificidade, né? O primado dessa sociedade é a desigualdade. Ela é marcada pela hierarquia. Quando a Janice, e assim como eu falei em relação à Câmara, não é todo mundo que participa, né? Hoje, se um indivíduo quer ser vereador, ele se candidata, não interessa qual seja a condição social, basta ele ter a disponibilidade para ser candidato. Aqui nessa sociedade, não. Essa aqui é uma sociedade de antigo regime, né? É uma sociedade marcada exatamente pela diferenciação, pela hierarquia, né? Então, os indivíduos aqui, na realidade, a política assistencialista, ela nem visa essa questão de reprimir ou frear revoltas, não é isso, é exatamente a monarquia estendendo, né, mais um membro nesse corpo político imenso que ela tem, né, para que possa dar forma a essa colonização, para que possa avançar. Então, se tem indivíduos doentes, se tem indivíduos feridos, né, tem uma política de assistência para esses indivíduos, para que possam, então, não morrer. Porque perder um soldado nessa conjuntura, né, de escassez, de moradores, de escassez demográfica, populacional nesse momento, é complicado, entende? Então, a política assistencialista do Império Português é para fazer funcionar a sua lógica colonizadora. Isso é importante. E não para dirimir desigualdade, até porque essa não é a discussão que cabe para o século XVII. Isso é importante. Pelo contrário, os indivíduos são reconhecidos exatamente por quem é nobre e quem não é, né? Então, e isso é digamos assim, o natural, o aceitável dessa sociedade, né? Nós estamos falando de uma sociedade de antigo regime, tá certo? Então, esse é um ponto, essa tua pergunta é ótima, porque nos faz refletir sobre o tipo de sociedade que nós estamos falando, não é? A própria ideia de bem comum que nós temos para essa sociedade não é necessariamente uma ideia de igualdade entre todos, pode ser de igualdade entre grupos. Bem comum para os vereadores, por exemplo, né? É o que interessa a eles. Não necessariamente o bem comum para toda a população. Há momentos em que eles se referem dessa forma, mas não é nessa concepção que nós temos. E aí, por isso que a gente tem que estar muito atento, quando estuda o século XVII, aos conceitos, né? E aí a gente vai ter que buscar os dicionários de época, né, dicionários de ciência política, para compreender exatamente esses termos, para a gente não olhar essa sociedade com os referenciais, né, conceituais de hoje, tá? E o outro ponto, professor, que você diga. Só para completar, tipo, tem atender
a crianças, a órfãos, a oferecer serviços aos doentes, aos que padecem, é mais como se fosse um ato de misericórdia do que no intuito de combater uma desigualdade. E tem um conceito trabalhado por uma historiadora chamada Laurinda Abreu, que é o conceito de pobre merecedor, né? Que também vai surgindo aí nessa sociedade. Não só para tu entrar na misericórdia, tu precisava cumprir certos requisitos, mas para tu ser atendido, né? Para te ter acesso a esses serviços da misericórdia, tu também tinha que cumprir uma série de requisitos. E é nesse contexto que vai se criando o pobre merecedor, né? O pobre que pode ser atendido pela misericórdia. E ainda mais um ponto da pergunta, quando ele diz assim, sem se pensar numa promoção política, né? Na realidade, a monarquia, o Império Português, ele está interessado nessa promoção, no sentido de que a instituição, né, ela é representativa de uma política do Império Português. Então, ela está, é por isso que a instituição escreve para as outras instituições do reino, solicitando ajuda, solicitando algum tipo de privilégio e tudo mais, querendo equiparar-se às mais importantes. Ora, se o Maranhão era importante, então, assim como os camaristas logo pedem o privilégio de cidadão de Porto, por que eles pedem isso? Porque o território ele é importante. Ele é importante para a política imperial portuguesa. Então, eles nivelam então, a importância do território exatamente pelos que são também mais importantes nesse cenário. E a Santa Casa de Misericórdia, né, quando ela vai buscar, né, os privilégios, como, por exemplo, o monopólio dos serviços fúnebres, que é importantíssimo. Nesse momento, nessa sociedade que ainda é incipiente, morrer com todos os créditos que se tem, né? Ora, se hoje nós ficamos chocados nessa pandemia com os enterros coletivos, né? Com a impossibilidade dos parentes virem pela última vez os seus mortos e tudo mais, seus entes queridos, né? Imagina nesse momento aqui, nessa sociedade, né? Como é importante essa questão dos rituais fúnebres nessa cultura, né? Isso é fundamental para a gente pensar, sabe? Então, realmente, essa sua pergunta é muito boa para a gente, né, esclarecer esses pontos. A Leina Gonçalves Góes diz assim, Janice, obrigada, Fábio Henrico, pela sua pergunta. A Leina diz assim, no seu texto, Janice, você fala, a Santa Casa de Misericórdia fez parte da política assistencialista portuguesa que se desenvolve de forma diferente em cada localidade. Assim, a Santa Casa de Misericórdia do Maranhão possuía similaridades com as existentes nas Índias Orientais, como Goa e Macau. Então, não, acho que não é uma pergunta, ela está afirmando. Inclusive, você fala, mas nós, o grupo, gostaríamos de pedir para você explicar um pouco mais o porquê dessa semelhança, mesmo elas estando tão distantes. Isso é ótimo. Né? Por que né? E aí a gente pensar um pouco no campo das instituições, mas fale aí da Santa Casa de Misericórdia. Né? Em que elas são semelhantes, então tão distantes? Né? E por que dessa semelhança? Vamos lá. Bom, a Santa Casa de Misericórdia, né, no Oriente, falando mais especificamente Macau, né, ela tem um papel de liderança ali. No caso do tem o papel de liderança das demais misericórdias. As outras misericórdias que existem nesse território, elas seguem o modelo da misericórdia de Goa. Muitas vezes elas também respondem à misericórdia de Goa.
elas respondem a autoridades locais. Algo que a gente vai ver também na Misericórdia de São Luís, entendeu? Essa comunicação direta, a gente vai ter, mas a gente vai observar também essa característica dessa comunicação, dessa prestação de contas, vamos dizer assim, a autoridades locais. O compromisso, por exemplo, deveria antes ser aprovado pela Câmara e depois passado pelo governador e depois enviado, por exemplo, para ser aprovado pelo Conselho. E também, segundo a historiografia que a gente tem sobre as misericórdias no Oriente, essas misericórdias, elas acompanham a chegada, né, acompanham os portugueses no Oriente, e elas vão servir como um espaço de identificação dessas populações que vão se firmando nesses espaços. É muito algo semelhante que a gente vai ver também aqui na Misericórdia de São Luís, né? Esse espaço de identificação que tem dentro da misericórdia, seja dos irmãos, mas socialmente, né? Os serviços da misericórdia, eles são aceitos, há uma identificação social por esse serviço. E tem um ponto que é importante, aí aproveitando para pensar também do ponto de vista da Câmara, né? Só também. E essa parte de identificação social que a misericórdia causa, tipo em Goa ou também aqui em São Luís, ela é extremamente importante para reforçar a conquista de espaços ainda fragilizados, ainda mal conquistados, como se diz, né? Sim. E tem um outro ponto também que é importante na pergunta da Leina, né, e da equipe, que é exatamente a gente pensar que a gente sempre diz, de fato, o Maranhão tem muitas diferenças em relação ao estado do Brasil, né? Tem muitas peculiaridades, mas vamos pensar o que a Neila está fazendo aqui, é um movimento contrário. Ela está pedindo para a gente pensar as similitudes, né, desse território, né? Elas estão tão distantes, como que tem algo que possam ser semelhantes. Do ponto de vista das instituições, por exemplo, a Câmara, né, as câmaras de modo geral, assim como a Santa Casa de Misericórdia, né, as suas composições, né, os cargos e ofícios, elas estão estabelecidas em leis, né? O Código Filipino, por exemplo, está lá. O que compete? As funções, né? A Câmara deve ser composta por quê? Por um juiz ordinário, né? Por vereadores, por procuradores, por Almaltacel. Então, existe uma composição que já está definida em lei, né? que é a lei que vai vigir todas as instituições, né, no Império Português, né? Então, o Código Filipino tem essa importante função. E ele determina também o que compete a cada um fazer. Então, isso está no papel descrito tanto para a Câmara em Macau, né, em Goa, ou a Santa Casa de Misericórdia também, quanto, por exemplo, em São Luís. Então, a funcionalidade, né, a composição funcional, digamos assim, né, a organização funcional, é um dado que é similar em todo o Império Português, onde se estabelecem essas instituições. Contudo, Leila, né, isso não quer dizer que seja igual, porque há, por exemplo, regiões que o número de vereadores, por exemplo, da Câmara, são maiores ou menores conforme o contingente populacional, né? A Santa Casa de Misericórdia da mesma forma,
né? A Janice ainda há pouco disse, olha, em muitas localidades a Santa Casa de Misericórdia iniciava com a criação do hospital, mas em São Luís já não, tudo indica que não foi bem assim, porque o Vieira já lá na segunda metade do século XVII está reclamando, né, sobre a questão do hospital, né? Então, perceba que essas... agora você pergunta, mas por que essas semelhanças, né, mesmo tão distantes? Porque nós estamos falando de um império. Embora não seja a configuração de império que até então se conhecia, aqui nós estamos falando, como diz o Antônio Manuel Espanha, um império português, desculpa, um império oceânico, né? Então nós estamos falando de um outro tipo de dominação que não é necessariamente aos moldes do que os europeus já viviam nos seus vários impérios anteriores, tá certo? Mas é um império. Então, Portugal, para se fazer presente, né, em Goa, ele leva as suas instituições, né? Só que como esse império ele é plural, ele é heterogêneo, né? Ele é uma monarquia corporativa, sim, porque precisa de um corpo funcional para fazer essa coesão que não é territorial, então é uma coesão que se dá por meio de uma comunicação política ativa, etc. Né? Então, mas ele tem essas semelhanças e tem as suas especificidades. Ele é heterogêneo na sua essência, né? Mas ele tem mesmo à distância, ele mantém as suas conexões.